Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, mais um café, vencendo o bom combate, guardando a fé. Que frio, meninas. Bom dia, Flavinha entrando, Eliette, Viviane, Dani. Bom dia, meninas. Bom dia, Debbie. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uai, gente, eu tô achando que hoje vocês estão meio desanimada. É o frio? O que que é? Bom dia, Andréia. Bom dia, Flavinha. Saudades também, viu? Ora por nós aí, intercede por nós aí hoje, amiga, porque hoje a luta aqui não tá fácil, não. Mais um dia de guerra mesmo, né, gente? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Val. A Val, calor por aqui, mas você tá em Portugal, né, Val? Que delícia. Lugar lindo, 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 lindo. Bom dia, amém. Vamos clamar, sim. Eu falo que hoje é o típico do dia. Gisele de Pato Branco, Paraná. Oi, Gisele. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda aqui. Ô, gente, hoje as cachorras. Deixa eu ver aqui. Pediram pra ficar, mas agora mesmo começa a confusão. Bom dia, Bianca. Mas hoje é um dia que, às vezes, a gente assim, né? A gente tem mania de achar que a grama do vizinho... Ai, obrigada, Gica. Acho que hoje eu precisava desse amamos você, viu? Ai, mas a gente tem mania de achar que a grama do vizinho é sempre, né? Sempre mais verde do que a gente, mas, meu Deus, esses dias aqui, gente, eu falo que eu passei por algo tão difícil, mas tão difícil, que ontem eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou expor o que é, tá, gente? Porque não tem necessidade. Mas não é nada com relação de saúde. Graças a Deus estamos super bem. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda. Mas é luta mesmo, sabe? Luta, eu falo que Satanás, ele às vezes, ele detona, né? Ele detona a gente. E esses dias foi assim, eu sei que depois de muita bênção, né? O curso, as lives, Eu sei que muitas vidas estão sendo abençoadas, mas, gente, não é fácil. Ontem eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta de entrar naquele café. E eu, assim, eu tenho muita dificuldade, sabe? Tem dificuldade não, gente. Eu não consigo pôr uma capa, sabe? Chegar aqui e falar, bom dia, meninas. Eu não consigo e eu também, eu não quero. Mas eu falo que eu louvo a Deus porque eu tenho, assim, né, privilégio de rasgar o meu coração com vocês. Eu não quero mesmo fazer nada por partidarismo nem por vanglória. Mas, gente do céu, não é fácil não, viu? E hoje eu tô aqui pela graça, falei com a Miriam agora, antes de entrar aqui, a Miriam orou pela minha vida. Miriam Delfina é uma companheira daquelas de oração. E eu sei que eu tenho outras mulheres também, sabe? Que estão aí, Flavinha, Tânia, Elaine, que oram, que pagam preço mesmo, sabe? Diário pela minha vida. Mas, gente, aí eu tava ali agora no banheiro. Gente, hoje eu nem dei conta. Eu cheguei e passei um protetor assim no rosto e vim do jeito que eu tava. Mas eu lembrei daquela palavra que a, a, a árvore que leva paulada é a árvore. É isso mesmo, né? É aquela árvore que dá fruto. Então, assim, mas, gente do céu, tem hora que as pauladas que a gente leva, misericórdia, tem hora que as pauladas que a gente leva,
Ai, meu Deus, dá vontade de sumir, de desaparecer. E essa palavra de hoje, ela foi um confronto para mim. Eu vou falar para vocês. Deus me deu essa palavra na semana passada. E assim, eu literalmente tô tendo que viver essa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje. Confesso para vocês que desde segunda eu olho para ela e eu falo, meu Deus, me ajuda a entender que essa situação coopera para o meu bem. Nossa, mas Deus. Aí às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas por quê? Por que que isso acontece? Por que que Deus assim permite? Olha, eu creio que é para fortalecer os nossos músculos da fé e eu creio também que Deus, quando Ele nos chama, Ele assim, Ele não te obriga, sabe? Ele não te obriga. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor, onde eu escutei a voz dele, agora na quarentena mesmo, muito clara, sabe? Muito audível de madrugada. E ele me disse assim, filha, você não é obrigada a ir. Você não é obrigada a ir, porque se você for, você vai ter que se alimentar para você e para muitas outras mulheres. Então, você pode escolher. E assim, isso, Deus, ele é muito pai, sabe? Ele é muito pai. E eu me lembro que eu nem dei a resposta para ele na hora ali de madrugada, porque foi muito forte, sabe? Foi muito forte. Eu falei, Deus, eu não vou te falar isso agora, porque parece que ali naquele momento, naquela experiência minha com o Senhor, eu senti um peso, sabe? Muito grande. E esses dias eu tenho estado no livro de Atos. E, gente, a vida de Paulo, ela é... Eu falo que Deus, ele faz tudo certo, sabe? E assim, essa palavra aqui, ela foi... Deus me deu ela numa madrugada através da vida de Paulo. Mas Deus, ele não somente te dá a palavra. Ele te permite viver a palavra. Para que a palavra saia da boca com autoridade. E hoje é um dia que eu escolhi estar aqui com vocês, ministrando essa palavra. Ou seja, hoje eu vou pregar para mim, tá bom? E vou deixar vocês ouvirem. Hoje nós vamos fazer assim, tá bom? Hoje eu vou pregar para séries e vou deixar vocês ouvirem tudo que eu vou pregar para séries. Mas crendo que o Senhor vai nos renovar, crendo que o Senhor vai nos levantar, crendo que o Senhor vai nos restaurar, crendo que o Senhor vai realmente fazer com que essa palavra nos levante, nos fortaleça e nos ajude. Pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai amado, eu quero te louvar, Deus, nessa manhã. Quero bendizer o teu santo nome. Quero mesmo declarar que tu és bem-vindo aqui. Queremos mesmo, Pai, falar que se não fosse pelo Senhor, Pai, não tem porquê, Pai, nós estarmos aqui. Mas nós estamos aqui, Deus, para buscar a tua face. Nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos no poder que vivifica os mortos. Nós cremos, Pai, numa palavra que realmente faz muito mais na nossa vida do que nós possamos pensar ou imaginar. Pai, fica conosco essa manhã. Eu te peço em especial, Deus, renova as minhas forças, renova as forças daquela que está cansada aí. A tua palavra diz que a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor, a batalha não pertence a nós. E nós já estamos do lado de quem já venceu a batalha. Nós estamos do lado de quem já ganhou essa batalha por nós. Eu só te peço que o Senhor nos ajude a ficar firme, que o Senhor nos ajude a não retroceder e que o Senhor nos ajude a avançar, Pai. Pelo poder do nome de Jesus. Fica conosco aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Fica aí comigo, tá bom? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uau! Às vezes é difícil, sabe? Às vezes é difícil a gente acreditar que tudo coopera para o nosso bem. É muito difícil acreditar. Por isso que não se acredita com aquilo que se vê,
não se acredita com aquilo que acontece ao nosso redor, a gente não acredita com a circunstância, a gente acredita pela fé, sabe? Não existe outra maneira de você realmente acreditar que tudo vai cooperar para o seu bem, a não ser por uma firme escolha de crer naquilo que o Senhor nos ensina a entregar mesmo o nosso caminho para Ele, a confiar nele e crer de fato, de verdade que Ele vai fazer. Não tem outro caminho de acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a não ser pela fé. A não ser de uma firme disposição da gente oferecer mesmo o nosso corpo como um sacrifício vivo no altar do Senhor, deixando que Ele realmente nos prove dia após dia, sem nos preocupar com o dia de amanhã, que aquilo que Ele nos diz é verdade. Que a mesma palavra que criou os céus e a terra, formou o universo, é a mesma palavra que nos ensina que tudo vai cooperar para o nosso bem. Mas eu tenho percebido que coopera para o bem daqueles que verdadeiramente têm desejo de cumprir o chamado de Deus aqui nessa terra. Porque quando você não tem o desejo ardente no seu coração de cumprir o chamado que Deus tem para nós aqui nessa terra, nós não vamos acreditar nisso. Porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quando a gente não crê de fato e de verdade que a gente tem um chamado, a gente não mergulha na palavra de Deus. E se a gente não fizer da palavra de Deus a nossa vida, a nossa base, sabe? A gente não vai conseguir crer. A gente muitas vezes vai fazer as coisas por partidarismo, vai fazer as coisas por vanglória, e quando você passa por uma queda, né? Tem aquela música da Ludmilla Feber que logo após uma vitória, um contra-ataque do mal. Isso é muito real, gente. Logo após vitória, sabe, a gente tem mesmo aquele contra-ataque do mal, e às vezes a gente, né, questiona, meu Deus, por quê? Mas a gente não tem que falar por quê. A gente tem que grudar nessa palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que têm no coração o teu propósito, daqueles que de fato e de verdade anseiam cumprir aquilo que Deus tem para eles, daqueles que querem caminhar, como o Salmo 126 fala, né? Aquele que semeia chorando, colhe com alegria. Isso é fé, gente, não tem jeito. Porque Deus, ele não nos diz que nós não vamos passar por dificuldades. Não, pelo contrário, o Senhor nos ensina o quê? No mundo tereis aflições, certo? No mundo tereis aflições. Mas essas aflições, elas são pequenas a partir de que momento? A partir do momento que nós escutamos a sua voz, que Ele fala, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, a diferença daqueles que realmente são chamados com propósito, a diferença é feita não é de fora para dentro. As coisas não vão melhorar, as coisas não vão estar sempre linda, maravilhosa aos nossos olhos, não. Mas a diferença é de dentro para fora. Primeiro a raiz, depois os frutos. E quando nós entendemos, quando nós passamos por essas aflições, dando glória a Deus, gente, é difícil demais, tá? Não vou falar para vocês que é fácil, não. Mas isso é um treinamento. Igual você vai para uma academia exercitar o seu músculo da fé, é uma luta no mundo espiritual. E é bíblico a gente entender que isso vai vir sobre nós. Aqui em Mateus 7, versículos 24 a 27, as últimas palavras do Sermão da Montanha. As últimas palavras. Jesus, depois que Ele fala aquele sermão maravilhoso, depois que Ele nos ensina, que Ele nos dá, assim, mandamentos, assim, tremendos, sabe? Tremendos, os quais a gente não consegue fazer aquilo que Ele manda pela nossa própria força. Apenas com o Espírito Santo de Deus habitando em nós é que a gente consegue dar outra face, é que a gente consegue crer que bem-aventurados são os que choram porque serão consolados, e por aí vai. É pelo Espírito, não é por mim, não é por você. Nós estamos aqui, o Mulheres Ensinando Mulheres, ele é um canal que fortalece o espírito das mulheres.
E muitas vezes eu tenho vontade de partir minha cabeça e enfiar isso dentro da minha cabeça, porque eu tinha vontade, tem hora de te pegar só o emocional de você, sabe? Eu tenho hora, quando eu passo por essas dificuldades, eu fico olhando, às vezes, muitas amigas minhas e falo, ai meu Deus, chamar delas é tão mais fácil que o meu pai. Mas por quê? Porque eu sou falha. E eu preciso entender que o meu chamado não é eu que escolhi. Quem escolheu aquilo que eu fui chamada para fazer foi o próprio Deus. Então não adianta eu querer desviar para a esquerda, não adianta eu querer desviar para a direita, porque eu não vou dar fruto em qualquer lugar. Não, eu não vou dar fruto em qualquer lugar. Mas aqui no final do Sermão da Montanha, em Mateus 7, nos ensina onde que está a diferença. Aqui fala assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, depois que ele proferiu aquele monte de palavra maravilhosa, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui, gente, essa palavra, eu tenho essa palavra guardada no meu coração há muitos anos e ela me sustenta. Se você, mulher, não tem, escreve essa palavra na tua Bíblia, põe ela ali no meio, guarda essa palavra, sabe? Guarda essa palavra, porque aqui a chuva é a mesma, os rios são os mesmos, os ventos fortes são os mesmos. Ou seja, é a mesma coisa. As dificuldades vêm para todos. Ali, antes um pouquinho, em Mateus 5 ou 6, fala que o sol e a chuva vêm para os bons e para os ruins. Então, nós precisamos entender o quê? Que aquilo que Deus está preparando para nós não há de ser comparado. A glória que está para vir sobre nós não se compara com o sofrimento deste mundo. Olha eu pregando para mim, gente. Ô, glória! Vontade de ver a carinha de vocês, gente. Oh, meu Deus. Então, vou falar de novo, tá? Para mim. A glória que está para vir sobre a vida de vocês não há de ser comparada com o sofrimento que vocês estão passando no momento. Amém? E aqui a gente realmente percebe que a diferença é onde? É naqueles que ouvem as palavras e praticam a palavra, porque acontece todas as aflições, mas aqui fala que a casa não desabou. Por quê? Porque ela é construída sobre a rocha. Agora, que casa é essa? Somos nós. Essa casa somos eu e você. As aflições virão, as lutas virão, os sofrimentos virão. Mas se a nossa casa for uma casa construída sobre a rocha, se a nossa base for Jesus, se o nosso alvo for Jesus, se a palavra dele estiver enraizada em nós, nós não vamos desabar em nome de Jesus. Eu amo tanto vocês, gente. Obrigada por me levantar essa manhã, tá bom? Talvez se não tivesse vocês aí do outro lado, eu não me levantaria tão fácil. Eu amo vocês mesmo, viu? E aqui fala que aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, é o que Tiago fala, é aqueles que são apenas ouvintes. Eles são ouvintes, mas não são praticantes da palavra de Deus. Aí o que acontece? A chuva vem, os ventos vêm, os rios se transbordam e bate contra aquela casa e realmente é grande a sua ruína. Mas em nome de Jesus Cristo nós não seremos. A nossa casa, essa casa aqui, ela não será abalada. Por quê? Porque nós seremos mulheres que nós não vamos retroceder. Nós seremos mulheres que vamos agarrar com o Senhor, que vamos prosseguir, que vamos continuar pelo poder do nome de Jesus. E muitas vezes quando nós questionamos o porquê de tantas lutas, e muitas vezes assim são lutas ferrenhas, sabe? Não são lutas pequenas. Eu sei que se eu pudesse sentar com cada uma de vocês, a gente tem mulheres que estão passando por perdas terríveis, gente, sabe? Perdas terríveis. Perda de pessoas que ama, perda de muitas vezes de filhos, maridos em adultério,
muitas vezes não tem o que comer, sabe? Eu quero falar algo para vocês, é algo muito intenso, mas ao mesmo tempo, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a não desprezar a dor da outra. Porque o que acontece? Muitas vezes alguém vem para o seu lado, sabe? Eu nunca esqueço disso. Há muitos anos atrás eu fui aconselhar uma menina e ela estava arrasada porque ela havia perdido o namorado. E ela estava muito arrasada e ao mesmo tempo eu não me lembro bem, mas eu estava lidando com outro problema muito, muito pior. E Deus me disse assim, Séries, não compare as duas coisas, porque apesar dos problemas serem bem diferentes, a dor que elas sentem é a mesma. Então, muitas vezes as pessoas vêm para nós e a gente fala assim, ai, mas pelo amor de Deus, você não tá vendo o que tá acontecendo? Isso não é nada. A gente não pode fazer isso, gente, sabe? Porque a dor de uma pessoa pode ser aos seus olhos pequena, mas aquilo ali é uma dor. Aquilo ali é uma dor. Então nós precisamos aprender a não desprezar o coração das pessoas, sabe? E quando elas vierem, em vez de rebater com alguém que está sofrendo mais que elas, nós precisamos dar o nosso ombro, dar o nosso colo, dar a nossa oração, dar o nosso amor. Talvez você é forte para aquela situação que aquela mulher está passando, mas ela não tem ainda o suficiente para ser forte, sabe? E nós precisamos ter essa empatia, nós precisamos ter esse coração amável que verdadeiramente entende o coração uns dos outros. E essa luta toda, por que acontece? Olha, essa luta ela não vai deixar de acontecer, essa luta vai continuar a vir, as coisas vão continuar a acontecer. E isso é muito claro aqui em Gálatas 5, versículo 16 a 18, diz assim: Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, com letra maiúscula, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, existe uma luta dentro de nós, e essa luta, para vocês terem ideia, não é da nossa carne contra o nosso espírito, não. Aqui fala que existe uma luta dentro de nós, da nossa carne contra o Espírito Santo de Deus. É uma luta ferrenha. Aqui espírito é com letra maiúscula e todas as vezes na palavra que vocês verem espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo de Deus. Quando tá com letra minúscula, ou é o nosso espírito ou espíritos demoníacos, mas quando tá aqui com letra maiúscula, aqui está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, existe uma batalha dentro de nós, que a nossa carne, ela briga, ela milita contra o Espírito Santo. Aí, qual que é a palavra que nós acabamos de ler? Todo aquele que ouve e pratica. Qual é a espada que o Espírito Santo de Deus usa para batalhar por nós? A espada que o Espírito Santo de Deus usa para batalhar por nós está lá em Efésios 6:17. É a palavra de Deus. Mas não adianta a gente ser apenas ouvinte, não. Nós precisamos o quê? Ser praticantes da palavra de Deus, para que o Espírito possa vencer essa luta. Agora, quando essa luta vier, eu e você precisam entender, nós precisamos assumir uma posição de não nos deixar sermos condenadas. Não! Sabe por quê? Você não é a sua carne, eu não sou a minha carne, nós somos espírito. Nós somos espírito e a nossa carne, ela vem de uma natureza pecaminosa, ela vem de uma descendência pecaminosa e ela vai ser vencida apenas quando nós saímos desse mundo, sabe? Sabe, gente, ontem eu tive uma visão tão forte ontem, mas foi tão forte que eu nem imaginava estar contando aqui para vocês. Eu tava assim, tão abatida que eu tinha vontade de, sabe aqueles rolo de fazer pastel, de fazer pizza? Parece que eu senti um rolo daquele passando assim, sabe? Mas eu tinha muita vontade que esse rolo passasse e que ele fosse assim, me pranchando no chão. E que esse rolo fosse passando assim da minha cabeça até as pontas dos pés, tirando, sabe? Tirando toda a condenação, tirando toda a tristeza, tirando todo o desânimo, tirando tudo. E quando o rolo acabava, e não é fácil, para vocês terem ideia, eu vi o rolo começando e não acabava. Eu vi o rolo começando a passar e o rolo não acabava. Até que eu consegui ver a visão do rolo passando dos pés à cabeça e ali era como se Deus soprasse e nascesse uma nova série.
mas aquelas séries que só tinha dentro dela a glória de Deus, só tinha dentro dela o Espírito Santo de Deus. E eu creio de todo o meu coração que é isso que Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós para que nós possamos mesmo, sabe, deixar esse rolo passar na nossa vida, sendo livre mesmo de tudo aquilo que nos assola, de toda condenação, e entendendo que nós temos que avançar para que o Espírito Santo de Deus cresça em nós e através de nós. Por quê? Nós estamos em guerra, gente, não adianta, sabe? Nós estamos em guerra. Nós estamos vivendo num mundo que não é nosso, que é um mundo jaz no maligno. E Deus, Ele nos chamou para estar aqui, para quê? Para que nós pudéssemos fazer o seu nome conhecido. Ele nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor, para que nós possamos todos os dias abrir os nossos lábios e falar quem Ele é. E falar aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. E o que Satanás, ele vem aqui em 2 Coríntios 10, versículos de 3 a 6, diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Ou seja, a nossa carne, a gente não tem ela como aliada. Nós não temos a nossa carne como a nossa aliada. Aqui fala, nós não lutamos segundo a carne. O que isso significa? Significa que a gente tem que aprender a deixar o nosso sentimento de lado. O nosso sentimento tem que ficar de lado, aquele sentimento de desânimo, de derrota, de tristeza, de condenação, sabe? De muitas vezes se sentir aquela piedade, ai, mas eu não merecia isso, como que isso vai cooperar? Não, isso não é usado nessa guerra, isso não é usado nessa batalha. Não lutamos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E Deus é Espírito. Se elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, isso vai acontecer no nosso espírito, Destruímos raciocínios falacciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aí termina o versículo 6. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Ou seja, quando nós passarmos por uma situação difícil, nós precisamos pegar a palavra de Deus. Nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Entender que aquilo que o diabo está querendo colocar na nossa mente, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, que você não merecia. Isso, ele coloca em nós dúvida com relação a quem é o nosso Deus. Ele começa a falar assim, nossa, mas isso vai cooperar para o seu bem? Meu Deus do céu, como que isso vai cooperar para o seu bem? Ele é mentiroso, a gente sabe disso. E quando nós levamos todo o nosso pensamento cativo para a palavra de Deus, para obedecer a Cristo, quando nós não blasfemamos, quando nós fechamos os nossos olhos, glorificamos a Deus, a gente pode até falar assim, olha, Satanás, eu sei que Deus faz, ainda que eu esteja passando por essa situação difícil, a gente precisa aprender a falar como Davi. Davi virava para a alma dele e falava assim, aquieta-te, alma, porque eu ainda louvarei o Senhor. Eu estou passando uma situação difícil hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, ainda que eu pereça aqui. Eu quero te falar que a glória que está por vir sobre a minha vida não se compara ao sofrimento que eu estou passando. Os meus olhos não estão nessa terra, ainda que você queira me derrubar, o meu Deus é real. O meu Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele está comigo ainda que eu não veja. Isso é o quê? Fé. Isso é fé, sabe? E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente crer de fato e de verdade que tudo coopera para o nosso bem. E como eu falei para vocês, Deus me deu essa palavra na madrugada, bem no final da semana passada. E Deus me disse que sabe quando tudo coopera? Sabe quando que tudo coopera para o nosso bem? Tudo, quando nós vamos olhar assim, gente, isso é um avanço, isso é uma loucura, isso é uma graça alcançada na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Ele me disse, quando vocês passarem a buscar os interesses de Cristo e não os de vocês. Ou seja, tudo vai cooperar para o nosso bem.
Quando nós passarmos a buscar os interesses de Cristo e não os nossos interesses. Por quê? Por que muitas vezes nós ficamos derrubadas? Porque nós focamos os nossos interesses, em vez de focar os interesses de Cristo. Mas não tem a ver conosco, não tem a ver conosco, não tem a ver com quem nós somos, não tem a ver com o nosso ministério, não tem a ver com o que fazemos ou o que deixamos de fazer. Não, não tem. Tem a ver com os interesses de Cristo. Nós estamos aqui único e exclusivamente para fazer a vontade de Deus, até porque estamos num lugar que não é nosso. Não é nosso. Jesus nos disse ali em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu estou indo e eu vou vos preparar um lugar. Nós estamos numa pátria que não é nossa. Mas para que nós estamos aqui? Para entender que nós estamos buscando os interesses de Cristo e não os nossos próprios interesses. E Deus, Ele é lindo quando Ele vai aperfeiçoando isso em nós. Deus, Ele é lindo quando Ele vai revelando essa palavra para nós. Sabe, eu sei que não é fácil muitas vezes estarmos aqui, porque nós estamos aqui alimentando o nosso espírito. E eu sei que as palavras que Deus tem derramado aqui não são palavras para levantar o nosso eu, para levantar o nosso ego. Pelo contrário, o Senhor tem trazido palavras aqui que têm destruído o nosso eu. Que tem, sabe, não tem nenhuma mulher que sai daqui, sabe, se achando, não, a gente sai daqui apaixonada com o Senhor, a gente sai daqui com os nossos olhos totalmente voltados para Cristo, sedentas de fazer o que Ele quer e desprezando muitas vezes aquilo que nós queremos. Isso eu creio que é verdadeiramente quando Deus tem fortalecido o nosso espírito, mas isso não são para muitas, e como eu falei para vocês que na madrugada, um dia Deus me disse que eu poderia escolher se eu queria ou não. Ele nos deixa escolher. Ele nos deixa escolher a morrer para nós mesmas e viver para Cristo. E aqui em Atos 14, quando Paulo está ali em Antioquia e depois ele vai para Icônio, fala que Atos 14, versículo 19, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, eles apedrejaram a Paulo. Eles arrastaram Paulo para fora da cidade, a ponto que ele foi tido como morto. Paulo foi tido como morto. Aí a palavra de Deus fala aqui, mas rodeando, porém, os discípulos, ele levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, ele partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E Paulo fortalecia a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Uau! Meu Deus! Gente, Paulo foi apedrejado. Paulo, ele foi arrastado para fora da cidade, porque ali os judeus, para não contaminar a cidade, e ali fala que eles acharam que ele estava morto, mas no dia seguinte Paulo se levantou, ele entrou na cidade de novo, e ele fala que através daquela dor, daquela luta, ele simplesmente escolheu fortalecer os discípulos, falando para os discípulos que eles precisavam permanecer na fé, porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O Sermão da Montanha nos ensina muitas e muitas vezes que quando nós recebemos a recompensa de homens, nós não receberemos a recompensa de Deus. Sabe, amadas, nós precisamos aprender a rejeitar as recompensas de homens para que nós possamos passar a receber as recompensas de Deus. Porque uma vez que nós recebemos a recompensa de homens, nós não vamos receber a recompensa de Deus. Não vamos, isso é bíblico, está ali no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 6. Vocês não vão receber a recompensa de Deus uma vez que vocês receberem a recompensa de homens. E muitas vezes as coisas que nos acontecem, em vez da gente procurar uma irmã, contar para ela e passar, sabe? Pegar aquilo ali, a gente sai contando para todo mundo, como que se cada um pudesse fazer um pouquinho, Muitas vezes nós somos mais consoladas por palavras de homens do que por palavra do próprio Deus.
Nós precisamos aprender a receber recompensa de Deus e rejeitar a recompensa de homens. Logo quando Paulo sai ali de Éfeso, no Atos 20, fala que teve mais um grande tumulto ali e Paulo mandou chamar os discípulos, Atos 20, versículos de 1 a 3, e mesmo depois daquele tumulto, Paulo chama os discípulos, ele conforta os discípulos e ele despede dos discípulos e ele vai para Macedônia. E aqui fala assim, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Paulo fortalecia os discípulos o tempo todo. O tempo todo, independente da luta, Paulo continuava ali fortalecendo os discípulos. Oh, meu Pai, obrigado, porque hoje eu consegui estar aqui fortalecendo vocês, sabe? Me fortalecendo, porque eu creio de todo o meu coração, porque quanto mais Paulo fortalecia os discípulos, mais ele era fortalecido, mais ele era levantado, mais ele tinha certeza daquilo que Deus realmente nos chamou para fazer, sabe? Porque quando a gente está em situações difíceis, Satanás quer calar a nossa boca. Ontem mesmo, quando eu deitei com meu marido disse, ora, eu falei, não consigo orar. E ele orou por nós, mas ontem eu deitei sem conseguir abrir os meus lábios, sem conseguir orar. Mas hoje eu escolhi estar aqui com vocês. Eu consegui estar aqui abrindo os meus lábios para fortalecer vocês, mas eu sou a mais fortalecida. Por quê? Porque quando nós nos entregamos para Deus, deixando mesmo a gente ser um vaso de barro nas mãos do Senhor, Ele vai aprimorando esse vaso, Ele vai levantando esse vaso, Ele vai fazendo nesse vaso coisas maravilhosas. E eu creio, sabe, de todo o meu coração, que hoje a gente não vê tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, porque nós estamos mais focadas nos nossos próprios interesses e nós estamos nos esquecendo dos interesses de Cristo. Talvez quando a gente passa qualquer dificuldade, a gente larga o Senhor. Às vezes a gente está ajudando uma irmã, a gente deixa de ajudar uma irmã. Às vezes a gente está indo na igreja, a gente deixa de ir na igreja. Por quê? Porque nós não temos cravado no nosso coração a busca intensa pelos interesses de Cristo. Mas quando nós buscamos os nossos próprios interesses, a gente não tem tanta força para prosseguir, a gente não tem tanta responsabilidade. E Tiago fala muito isso, né? Tiago 4, versículo 3, ele fala assim, muitas vezes vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Ou seja, muitas vezes nós pedimos coisas que se diz apenas ao nosso respeito. Nós não nos importamos com os interesses de Cristo. E Paulo, a gente vê através da vida dele que ele não perdia uma só oportunidade de cumprir o seu chamado com alegria. Paulo, pelo contrário, ele aproveitava cada uma das situações difíceis para fazer o nome de Jesus conhecido. E quanto mais ele fazia isso, mais a vida dele era fortalecida. Aqui em Atos 20, versículos 22 a 24, eu acho tremenda essa passagem. Ele fala assim, e aqui eu creio que é o segredo da vida de Paulo. O segredo da vida de Paulo, a chave da vida de Paulo está aqui em Atos 20, versículos 22 a 24. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém. Presta atenção, gente. Eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Gente, o próprio Espírito de Deus falava para ele, olha, você vai ter cadeias, você vai ter tribulações. Mas aí ele continua, porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Amadas, Paulo, ele era intenso no fazer. Sim, ele era intenso no fazer, mas ele era muito mais intenso para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus. A intensidade do fazer para Deus, ela precisa vir na nossa vida com uma vontade desesperada de, em primeiro lugar, obedecer a Deus e fazer a vontade dele, não a nossa.
Não é só fazer para Deus de qualquer maneira, do jeito que a gente quer, não. Mas essa intensidade, ela precisa vir sobre nós em obedecê-lo e fazer aquilo que está no coração dele e não no nosso. Paulo, ele não fazia porque ele simplesmente queria, não, mas ele fazia porque o Espírito Santo de Deus o direcionava. Ele fazia porque ele sabia a todo tempo qual era a vontade de Deus. Se você ler Atos, esses dias eu estava em Atos, eu estou morrendo de vontade de voltar em Atos de novo. A todo tempo o Espírito disse isso, o Espírito disse aquilo. Por quê? Porque Deus conduzia Paulo, ou seja, ele conhecia a Deus primeiro de ouvir falar. E ainda assim, ele sabia que ele não podia deixar de andar com ele, sabe? E nós precisamos buscar esse encontro com Deus. Nós precisamos pedir a Deus que ele se revele a nós. Ainda que, aí você fala, meu Deus, mas está demorando tanto. Olha, eu creio de todo o meu coração que Deus está aqui nos preparando para esse dia. Deus está aqui nos preparando para que a gente possa ter experiências maravilhosas com Ele, experiências surreais com Ele. Amós, o livro de Amós, no capítulo 4, versículos 12 e 13, ele fala assim, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele quem forma os montes, que cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Ou seja, ainda que você, mulher, não sinta nada, ainda que eu não sinta nada, nós precisamos pela fé escolher conhecer sobre ele. Sabe, não apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer, para que a gente não se perca nos nossos próprios prazeres. Isso é muito sério. Oséias também fala ali no capítulo 6, versículo 1 a 3, que a gente tem que... Olha o que Oséias fala, gente, no capítulo 6, versículos de 1 a 3. Ele diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. Aleluia! Eu vou repetir. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e ele nos sarará. Ele fez a ferida e ele a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva seródia que rega a terra. Ou seja, muitas vezes será necessário Deus nos despedaçar para que nós possamos ter nossos olhos abertos para ver Ele nos sarando, para ver Ele nos curando, e porque a partir daí nós vamos verdadeiramente ter a revelação do que é viver para Ele, não viver para nós mesmos. Caso contrário, o conhecimento que nós estamos fazendo, buscando aqui, ele não vai nos edificar, ele vai nos matar, sabe? Deus, ele não nos prova para ver a gente sofrer. Não, eu não acredito nisso. Eu creio que o coração dele dói. Eu creio. Jesus chorou quando ele viu Marta ali e Maria sofrerem por causa da morte de Lázaro. Ele sente essa dor, eu creio. Mas ele permite para que nós possamos aperfeiçoar o nosso sofrimento, até que nós possamos fazer com que o nome dele seja glorificado, com que o nome dele seja honrado, com que o nome dele seja conhecido, e a gente escolha, ainda com ferida, ainda que despedaçada, a gente escolha edificar vidas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 28 e 29 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, queridas, Deus não desperdiça nada. Não, Ele não desperdiça. E eu creio de todo o meu coração que nós não precisamos zelar pela nossa vida, nós não precisamos preocupar com a nossa vida, porque Deus faz isso por nós. Esse é o papel dele. Esse é o papel dele. Mas qual é o nosso papel? Qual é o meu papel, o seu papel?
Está aqui em Mateus 16, versículos 24 a 26. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Quando temos a revelação da vida de Deus dentro de nós, isso, além de possível, se torna necessário. Quando temos a revelação da vida de Deus dentro de nós, a gente tem essa necessidade de entregar a nossa vida, de perder a nossa vida, de fazer com que Mateus 23, 12 realmente aconteça em nós, quando Jesus ele fala: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas a quem si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe, não existe uma vitória maior do que perder para o Senhor. Perder para o Senhor é a maior vitória que realmente pode acontecer conosco. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a perder para o Senhor, não aprender para Satanás. Porque Satanás, a gente perde para ele quando a gente desiste. A gente perde quando a gente para de buscar os caminhos do Senhor. A gente perde quando a gente desiste de prosseguir, quando a gente deixa uma dor nos parar. Isso é perder para Satanás. Agora, perder para Deus é como Paulo fazia. Ainda que ele tenha sido tido como morto, ainda que ele tivesse machucado, ele se levantava e ele continuava fortalecendo a alma dos discípulos. Ou seja, afinal, já não era ele quem vivia, mas como ele falava ali em Gálatas, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo ela por causa do Filho de Deus. Porque eu carrego a Cristo, eu preciso exalar a Cristo, eu preciso fazer a vontade de Cristo. Quando Paulo, ele escreve ali para os Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 a 4, ele diz assim para os Colossenses: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então que Deus nos dê essa graça, sabe, de entender que tudo vai cooperar para o nosso bem, quando nós entendemos o nosso chamado. Que o nosso chamado não é buscar os nossos interesses, não é buscar. Talvez, mulher, você desistiu, talvez você está vendo essa mensagem e você fala: ah, não, eu não vou mais, eu não vou mais, eu desisto. Eu quero te falar uma coisa, nessa manhã. A vida que você tem dentro de você, ela não te pertence. A vida que você tem dentro de você, ela é de Deus, ela é de Cristo. Uma vez que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Cristo, ela não nos pertence mais. Por isso, nós não temos o direito de desistir, nós não temos o direito de retroceder, nós não temos o direito de parar. Nós precisamos prosseguir, porque a vida que nós carregamos não é nossa, ela é dele. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, essa vida não nos pertence mais. Há muitos e muitos anos atrás, eu creio que eu não falei isso naquela época no espírito, eu falei isso naquela época na alma, mas hoje Deus já me deu a entender no meu espírito. Eu disse que, Senhor, ainda que mancando e sangrando, eu vou prosseguir todos os dias da minha vida. E quando nós falamos alguma coisa para Deus, Deus nos leva a, de fato, de verdade, viver aquilo que nós falamos. Por isso nós precisamos ter cuidado. E eu já fui provada várias vezes a não desistir por causa dessa palavra. Mas realmente nós precisamos, sabe, entender isso, que não é fácil. Não é fácil, meninas, não é fácil. Afinal, nós não carregamos algo nosso.
E muitas vezes temos visto aí um evangelho sendo pregado de alegria, um evangelho de prosperidade, um evangelho que está tudo bem. Eu quero te falar, mulher, você não está fora. Você não está fora dos planos de Deus. Você pode até estar fora do plano do mundo, mas de Deus você não está. Porque o Senhor nos disse das aflições, o Senhor nos disse que é pelas tribulações, é pelas lutas que nos importariam entrar no reino de Deus. Eu quero te falar, não foque mais os seus olhos em mulheres que muitas vezes têm sido usadas por Satanás para mostrar uma vida perfeita, para gerar no seu coração você ter essa vida perfeita. Eu quero te falar, isso não existe aqui na terra. Essa perfeição, ela virá do céu. Essa perfeição virá do céu, como a palavra que Deus ministrou aqui sobre as nossas vidas, o sofrimento que nós estamos passando agora, não há de se comparar com a glória que há de vir sobre as nossas vidas. Você, mulher, que está sofrendo, que está passando por dificuldade, entrega nessa manhã a sua dificuldade para o Senhor, mas não deixe ela te parar. Onde você está, você pode ser levantada, você pode ser fortalecida, você pode ser usada para que, vidas sejam libertas através da sua vida, para que a sua família seja levantada, para que a sua família seja restaurada. Mas eu quero te falar, isso não é na bonança do mundo, isso é na bonança do céu. No mundo tereis aflições, isso não é na bonança daqui, não é, vai ter dias difíceis, vai ter dias muito difíceis, que a gente vai querer parar, que a gente vai querer desistir, que a gente acha que a gente não vai dar conta, mas deixa eu te falar uma coisa, eu creio de todo o meu coração que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, porque o nosso alvo, ele não pode ser um casamento perfeito. Não, o nosso alvo não pode ser em ter um emprego perfeito, em ter uma casa perfeita. O nosso alvo não pode ser em ter filhos perfeitos, em ter uma posição perfeita na igreja. Não, esse não pode, em escrever livros. O nosso alvo não pode ser esse. O nosso alvo precisa ser o céu. O nosso alvo precisa ser o céu. Nós temos que tirar da nossa mente esse engano que Satanás coloca. O dia que seu casamento for perfeito vai dar tudo certo. Mentira. O dia que seu filho sair das drogas vai dar tudo certo. Mentira. O dia que você for levantada como uma escritora, como uma pastora. Mentira. Mentira. Isso é mentira. Satanás é mentiroso. Sabe quando que vai dar tudo certo? Quando o nosso alvo for o céu. Jesus disse, ele termina a frase, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe o que é vencer o mundo? Sabe o que é vencer o mundo? Eu vou te contar o que é vencer o mundo. É quando você parte daqui e você encontra face a face com Deus e Ele te recebe com um abraço enorme e Ele vira para você e fala assim, parabéns, minha filha fiel, você venceu o bom combate, você guardou a fé e você terminou a sua carreira. Entra para o meu descanso. Entra para o meu descanso. Satanás tem levantado um estereotipo de mulher crente que tem uma vida maravilhosa, que é empoderada das coisas desse mundo. Eu quero te falar, isso não é de Deus, querida. Isso não é de Deus. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Mas nós precisamos entender o que é diminuir. E diminuir dói, para que o Senhor cresça em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ai, Senhor. Pai, obrigado por esse milagre na minha vida essa manhã, Pai. Obrigada porque eu não me via terminando, Deus, esse tempo aqui, Pai. Eu estou aqui, Deus, por obediência, eu estou aqui, Deus, porque eu creio num Deus que vai muito além dos meus limites, um Deus que vai muito além do que eu sinto, do que eu vejo, um Deus que vai muito além do que a minha circunstância me mostra, Pai. Pai, nós estamos aqui pelo Senhor, Pai. É pelo Senhor que nós vivemos, é pelo Senhor que nós respiramos, é pelo Senhor que nós levantamos, Pai. Senhor, nós queremos mesmo, Pai, ter a revelação de quem o Senhor é. Nós queremos, Pai, ter essa revelação de que tudo coopera, Deus, para o nosso bem. Quando nós buscarmos os interesses do Senhor, Pai, não os nossos interesses, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, tira os olhos, Pai, do nosso umbigo, Deus. Nos livra, Deus, de nos satisfazer, Pai, com uma alegria terrena, Pai. Nos livra, Deus, de nos satisfazer, Pai, com as migalhas, Deus, de Satanás, Pai.
Como o Senhor me disse uma vez, Pai, que Satanás, ele quer nos dar tudo, Deus, para que ele deixe a gente sem nada. Deus, não deixa a gente perder as nossas forças, Pai, buscando, sabe, um casamento perfeito, buscando uma profissão perfeita, buscando filhos perfeitos e sei lá mais o que, Pai. Nos livra disso, Deus. Deus, isso será a consequência da gente buscar o Senhor em primeiro lugar, isso será a consequência da gente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. E ontem, Deus, Satanás, ele falou tanto ao meu coração que isso não é possível, mas eu quero que essa palavra caia por terra em nome de Jesus, Pai. E eu quero continuar, Deus, vivendo isso, Pai. Eu quero repreender, Deus, toda seta maligna, Deus, na minha vida, Pai, que eu não vou dar conta de viver a intensidade da qual eu tenho buscado, Senhor. Eu vou dar conta, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu vou conseguir viver para o Senhor, Pai, com intensidade, Deus, eu vou conseguir, Pai, buscar os interesses do Senhor, fazer a vontade do Senhor, Pai, realmente morrer para essa vida, Pai, para que Cristo viva através de mim, Pai. Eu quero repreender, Deus, toda voz satânica de Satanás na minha mente, no meu coração, na mente, Deus, de cada uma dessas mulheres, Pai, na mente, Deus, no coração de cada uma dessas mulheres, Pai. Levanta, Deus, um exército, Pai, de mulheres que não temem, ó Deus, perder as coisas desse mundo. Levanta, Deus, um exército de mulheres, ó Deus, que verdadeiramente não desistem, Deus, de buscar, Deus, as forças desse mundo, Pai. Deus, nós queremos ser fortalecidas, Deus, no Senhor, Pai, no seu poder, Pai. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Fortalece-nos, ó Deus, nessa manhã, Pai. A tua palavra diz que o Senhor faz forte, Deus, o cansado. O Senhor renova as forças, Pai, daquele que não tem nenhum vigor, Pai. Nos levanta, Senhor. Nos levanta, Pai. Nos sustenta, Senhor. Nos ajuda, Pai. Muda, Deus, o nosso coração, Pai. Toca o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a ter equilíbrio, Deus. Nos ajuda, Deus, a ter leveza, Pai. Oh, Senhor Deus, não deixa, Deus, a gente ser assolada, Deus, pelas ofertas desse mundo, Pai. Mas nos ajuda, Deus, a seguir, Pai. A seguir, Deus. A seguir, Pai, firme, Deus, naquilo que o Senhor nos chamou, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ei, Kel, que saudade. Também te amo muito, viu? Ai, amém. Meninas, obrigada. Obrigada mesmo, porque, como eu falei para vocês, talvez se eu não tivesse que estar aqui fortalecendo a vocês hoje, talvez eu não estaria recebendo essa porção tão maravilhosa, tão do alto, viu? Ana, dá um beijo no B, fala com ele que eu tô com muita saudade dele, muita. Obrigado, Flavinha, obrigada. Meninas, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ô, Edna, obrigada. Eu também amo vocês. Amiga, eu também te amo muito. Amém. Ah, meninas, se eu pudesse, eu ficava aqui com vocês, escutando vocês, a gente sendo consolada umas pelas outras. Mas nós vamos ter esse dia que nós vamos nos encontrar no céu. Ei, Vivi, que saudade, Vivi. Eu amo muito vocês, viu? Nosso tempinho acabou. Hoje à noite eu vou fazer uma live com uma pastora lá da Filadélfia. Se vocês quiserem estar juntas comigo, vai ser uma honra, viu? E orem por mim, porque essa live vai ser assim, meu Deus do céu. É só Deus mesmo que me põe umas lives num dia desse. Ora por mim, nós vamos falar da minha vida. Ora por mim, tá? Beijo, amo vocês.